O Rato Roeu Memórias em Fluxo é um projeto que recebeu o apoio da Lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. É um projeto em que o artista visual e fotógrafo Pablo Pinheiro convida 3 participantes para conversar sobre imagem e sua transversalidade. Todos os conteúdos estarão no site www.pablopinheiro.com e lá você também poderá conferir uma pequena publicação desses arquivos das memórias do artista. Bom proveito, nos vemos em breve. Salve, salve! Eu sou Pablo Pinheiro e hoje tenho aqui a Leila Araújo para a gente conversar um pouquinho sobre a relação da imagem junto com a dança. Vou chamar a Leila aqui. Leila, seja bem-vinda, muitíssimo obrigado por ter topado essa nossa conversa sobre imagem, sobre um bocado de outras coisas, dança principalmente, e queria, nesse espaço aqui, te pedir para se apresentar, para quem está assistindo a gente agora, depois e bem depois, porque isso tudo fica no YouTube gravado para todos poderem assistir depois. Boa noite, Pablo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, estamos no entretempo, né? No entrelugar, que se chama essa internet. Eu sou Leila, sou potiguar, atualmente estou aqui na Paraíba, morando em João Pessoa, sou do campo da dança, artista da dança, professora da Rede Municipal de João Pessoa, né? E agora doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da UFPB. Haja rojão, hein, Leila? Haja rojão. Estamos aqui nesta pandemia, fazendo um doutorado, tentando produzir. Sou mãe de Sofia. E... Muita criatividade necessária. E eu vou aproveitar aqui e já puxar aqui para a gente o teu canal no YouTube, que eu acho que tem alguns conteúdos bem interessantes aí para quem está buscando até entender um pouco do teu contexto, das tuas produções. Enfim, fiquem atentos vocês, assistam, compartilhem esse canal também, vão lá e dá uma sacada cada produção aqui, porque eu acho que muito do que a gente vai conversar aqui hoje perpassa esse campo que a gente vai ter em alguns vídeos, em algumas conversas aí já existentes no canal dela, tá? Então, galera que está assistindo aí, corre lá no canal da Leila, por lá também vocês vão poder encontrá-la, ou seja, dúvidas, comentários e qualquer coisa, acho que por lá fica fácil da gente se encontrar nesse mundo dos entre-espaços. Leila, muito, muito obrigado mesmo, eu acho que é um momento da gente usar da melhor forma possível, né? Esse momento de pandemia, esse momento de desafios que são postos, porque afinal de contas, gente, ficar em casa, produzir, criar e viver, né, sem a gente ter as trocas que exigem, enfim, para o bem-estar da gente, é difícil, é um desafio grande. E aí eu queria já pontuar, assim, um primeiro momento, que eu acho que é quando a gente de uma certa forma se entende enquanto seres aí, e você estava lá de um lado fazendo uma dança, eu entrei para ser fotógrafo daquilo, e aí aquilo agora é uma outra coisa, enfim, a gente se vê e se conhece a partir daí. Foi o primeiro momento de perceber, inclusive, algumas relações que para mim foram muito novas, que é a relação do corpo enquanto movimento, né? O meu jeito de fotografar vinha com outros repertórios, então ali foi um espaço que me abriu e falou, opa, tem mais camadas para se perceber aqui, né? E isso foi muito interessante. E aí eu digo isso porque hoje, agora, nesses tempos de pandemia, estou eu revirando acervos e arquivos que eu tenho, negativos, papéis, enfim, e me deparo com um espetáculo de 98 no Teatro Alberto Maranhão. E lá no meio das fotos está lá a Leila também. Eu falei, vige, quer dizer que já, né, já estava ali um registro de um certo tempo, enfim. Mas, assim como eu estava lá na fotografia, eu acho que você também já estava na dança. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, esse teu
esse teu percurso, esse teu olhar para a dança hoje, né? Como é que você está produzindo isso hoje para depois a gente entrar no campo da imagem? Certo. Vou falar um pouquinho da minha trajetória na dança, né? Até hoje. É um caminho assim longo, né? Eu não sou tão nova assim, apesar de, né, parecer jovem. Faz um tempo já que eu estou na dança, desde criança, na verdade, desde os 5 anos de idade, que eu estou na dança. Me encontrei, né, como existência mesmo nessa arte e nunca consegui me desvencilhar dela, então ela foi um caminho de vida para mim mesmo. E aí eu passei por uma escola de dança, né? A escola de dança muito forte em Natal, que eu cresci em Natal, era a escola do balé clássico. E aí eu fiz a escola do balé clássico, que foi no Balé Municipal do Natal. Aí fui aluna de Roosevelt Pimenta, Fátima Sena, Rosiane Melo, né? Depois fui para Corpo Vivo, Companhia de Dança, fui aluna de Diana Fontes, Vani Rose, né? Passei. Claro que eu não vou conseguir citar todo mundo, mas passei por um grupo especial de professores, né, e professoras. E aí também tive experiências com danças populares, com um pouco de dança moderna. Eu viajei um pouco, né, conheci outros lugares aqui no Brasil, também viajei para fora, conheci outros corpos, né, outras formas de movimento, de culturas. Retornei para cá, e aí quando eu retornei, eu me apaixonei mesmo pela dança contemporânea, né, pelas possibilidades de criação. E aí foi quando eu voltei e retornei para a universidade e resolvi fazer a licenciatura em dança na universidade, né? Porque antes eu tinha feito uma licenciatura que não tinha relação com a minha área. Eu fui fazer turismo. Tinha, mas não tinha, né? Eu fiz turismo e fui trabalhar na hotelaria fazendo show para turista, com as danças populares. E aí, porque não tinha o curso de dança na universidade. E aí, quando o curso de dança chegou na universidade, aí eu disse, pronto, agora eu vou fazer o curso de dança, licenciatura plena em dança, na UFRN. E aí eu fiz o curso, me formei, né, fiz o mestrado. Aí a minha carreira acadêmica, ela foi toda, assim, ela não foi numa ordem, porque eu fiz uma graduação, aí fiz o mestrado, aí voltei para a graduação. Eu fiz turismo, fiz o mestrado em artes cênicas, voltei para a dança. E agora que eu estou no doutorado, né? Foi um pouco, mas foi bom. Está sendo bom, né? Aprendi bastante. E aí, quando eu entrei na licenciatura em dança, concomitantemente a esse processo de formação, né, na academia, eu estava na Gaia Dança Contemporânea. Uhum. E aí, nesse processo de entrar na universidade, de estar também num grupo dentro da universidade e de ter as possibilidades de testar coisas, eu me vi num ambiente assim muito rico de possibilidades de criação. Né? E aí eu me apaixonei pelos processos criativos em dança contemporânea. E até hoje eu estou nisso. Né? Assim, para Massa. mim, a minha grande paixão na dança hoje é poder viver essa arte como uma possibilidade de criação. Então, eu sou professora de dança na escola, por exemplo, básica, mas eu sempre busco essa possibilidade com as crianças, com os adultos, com os jovens, por onde eu passo, eu tento sempre puxar essa sardinha, né? A dança não é só repetição, né? Ela é muito mais do que uma mecânica, ela é muito mais do que apenas o movimento, né? Ela pode ser muito mais do que isso. Ela pode ser criação, né? Ela pode ser uma potência de vida. E aí, a partir disso, eu faço meu trabalho. Eu fiquei agora com vontade de entrar em duas questões que você falou aí, que primeiro, a gente tem a coisa da academia, que é um espaço que, para muitos, tem uma dificuldade da gente fazer aquela fronteira do que está dentro da academia sair para fora da academia, né? Então você tem um desenvolvimento da ciência e tal, e isso passa pelas artes também, claro,
e a gente tem essa dificuldade sempre de conseguir encontrar como é que a gente joga essa produção que está aqui dentro para fora e dá sentido isso para o que está ali, né, na sociedade e tal. Acho que isso é um desafio eterno e precisa ser uma problemática constante, né? Acho que isso é uma reflexão massa. E aí eu acho que o projeto da Gaia traz muito disso, pelo menos no que eu vi, no que eu vivenciei ali, né? Oportunidade de fato de vocês terem uma potencialização, não apenas de estar ali dentro da academia, como também essas trocas do lado de fora. Eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante, que poucas áreas, poucos cursos conseguem ter de fato essas pontes criadas, né? E aí eu dou uma reflexão aqui, assim, pensando um pouco, talvez porque o nosso território seja tão frágil em relação às potências que precisam ser e serem dadas para a gente, né? Para a gente continuar sendo, criando, existindo enquanto artista, enquanto produção e criação. E aí eu acho que como a gente tem um pouco dessa carência, termina que a galera corre para onde tem, né? E aí você consegue construir um pouquinho dessa ponte, né? E aí eu queria depois escutar um pouquinho a sua impressão de como funciona isso, né? Essa relação de ponte dentro e fora da academia, e ao mesmo tempo, essa também ponte que acontece principalmente nessa coisa da dança contemporânea. Em princípio, até a arte contemporânea tem um pouco disso, né? Como é que é importante a gente também ter os olhares que estão postos para a produção de uma arte contemporânea, e aí a gente está falando de dança, para esse outro espaço que às vezes não tem esse acesso para entender, compreender e participar até do processo criativo e das criações. Então, termina que a gente tem os dois lados diferentes, mas o assunto é o mesmo, essa ponte que a gente precisa, né? Queria escutar um pouquinho você, porque afinal de contas, enquanto educador, imagino que isso está dentro do teu corpo, né? Você já espelhe isso nas ideias. Pablo, essa questão de fazer a relação com a realidade, né? Você estava falando aí, eu estava lembrando um pouco do que eu estou fazendo agora com a pesquisa no doutorado, né? Tentando fazer essa relação da dança, né, enquanto uma linguagem da educação popular, porque eu estou trabalhando com mulheres populares. Eu fui para a comunidade. Eu fui tentar fazer um trabalho com mulheres que nunca fizeram dança, assim, oficialmente, né? Elas sempre dançam, nós sempre dançamos a vida toda, todos e todas, né? Mas oficialmente a gente não sabe que dança. Então, assim, é fazer essa relação da arte, da dança, do teatro, da música, da fotografia, com a realidade vivida, concreta, sem desvincular, né? Para ela fazer sentido, né? E aí, hoje mesmo eu estava conversando com elas sobre isso, né? Qual é o sentido de dançar, né? Se eu vou fazer um gesto com a mão, qual é o sentido? O que me faz mover, né? Ah, qual é a relação desse gesto? Por que eu estou fazendo esse gesto, né? Tentar fazer essa relação. E aí elas relatam muito assim, poxa, eu achava que a dança era só fazer passos. E eu estou vendo que não é isso. Eu achava que a dança era só repetir movimento. Mas eu estou vendo que não é isso. Então, elas estão percebendo coisas, né? Porque elas estão vivenciando e fazendo relações. Então, eu acho que é por aí, sabe? Que a gente vai criando os processos artísticos educativos, os processos dançantes e transformadores. E aí eu consigo articular um pouco da educação popular como da dança como expressão da educação popular, né? Porque a gente conversa, a gente dialoga, a gente questiona, a gente problematiza. Ah, elas estão naquele dia, elas não estão bem, porque, sabe, traz a realidade, traz o problema, questiona e constrói juntas. É muito bacana assim. E aí sai um pouco também das minhas questões, né? Do fazer dança para mim. Eu não estou fazendo dança para mim. Eu estou fazendo dança juntas,
somos mulheres juntas, né? Questionando e tentando construir possibilidades de outras realidades. Então, assim, sai um pouco, às vezes, daquela coisa do artista que olha muito para si, sabe? E de fazer um movimento mais para fora, que é esse movimento da educação que a gente tem que fazer, é um movimento para fora. É olhar para fora, é olhar para a realidade que a gente está vivendo, é fazer as conexões políticas, sociais, né? Tem que ter, tem que estar relacionado. Se não tiver essa relação, a gente não tem como transformar. E aí fica só na superficialidade, fica só na repetição, fica só na superfície mesmo. Eu acho que você trouxe uma coisa que para mim me deu até um acalanto aqui, assim, a, a sensibilidade, né? O sentir, o dar Isso, sentido e ao mesmo tempo você sentir aquilo. sentir. Porque, não sei como é que é para ti, assim, mas eu olho ao redor às vezes e a gente tem um distanciamento, né, de nós mesmos, e muitas vezes, mas assim, é pelo sentir isso, por uma ausência da gente, sei lá, talvez ter o canal de percepção mais aguçado, ou estar tá mais afinado, ou ter mais disponibilidade para perceber, mas no final das contas é para o coração que vai tudo isso, né? E aí, e agora, né? E eu percebo assim como a gente tem tido ausências desse canal de comunicação, né? E engraçado que no meu pequeno repertório, assim, em relação a corpo, ao tato, a etc, etc, a dança tem uma exploração gigante para expandir isso, né? E eu acho, e olhando de fora isso, né? Eu acho que quando vocês conhecem a estrutura corpo enquanto esse ser que também é o coração e a mente junto, parece que vocês têm uma outra dinâmica de entendimento da existência. E, portanto, as relações que surgem a partir desse controle dessa estrutura, ela já vem com um outro abrochar de ideias, né? Enfim, queria que você também comentasse esses processos criativos, porque afinal de contas você já desenhou aqui um pouquinho de como foi essa construção, né, do conhecimento que você teve. Como é que é isso agora para você, nesse vulco-vulco, nessas coisas todas em mente e agora com esse teu projeto aí? Então, dos processos criativos com essas mulheres, eu vou falar mais diretamente assim do que eu estou vivendo agora, né? Como é que isso acontece, né? Que não acontece de forma assim aleatória, espontânea, né? Tem que ter uma proposta metodológica. Mas como construir essa dança com elas, né? Que nunca tiveram uma experiência em dança, né? Como fazer um processo criativo em dança com mulheres que nunca fizeram dança. Então, eu parti de duas referências, na verdade, três, assim, estou partindo e experimentando com elas. E é um processo muito devagar, muito lento, né? Tem que ter, assim, não é o tempo, por exemplo, da internet. Não é o tempo rápido, é o tempo lento. E o nosso tempo biológico é um tempo lento. Então, às vezes, a gente entra em muito conflito, elas chegam muito aceleradas, muito angustiadas. Gente, respirem. Vamos respirar primeiro. Porque a gente precisa ter paciência. O corpo não tem essa lógica da internet. O corpo é mais lento, os processos são lentos, então vamos ter calma. Né? Então, assim, eu parto da referência de Pina Bausch, que eu sou apaixonada pelo trabalho de Pina Bausch, que é o seguinte, a partir das histórias pessoais, é uma referência da Europa, né? Mas eu pego a referência da Pina Bausch porque ela trabalha com as referências das histórias de vida dos artistas. E a partir dessas histórias, ela vai questionando algumas coisas. Ela ia, né? Porque ela já faleceu. Eu vou falar no presente. Ela vai questionando e vai questionando o quê?
como você vai mover o seu corpo a partir daquele aspecto, daquela emoção, né? Então, ela vai explorar o corpo a partir de um aspecto da sua história. Então, esse é o primeiro aspecto que eu trabalho com elas, história de vida. Aí eu pego mais duas referências, que é Laban, né? Que aí eu vou trabalhar o quê? Laban foi um estudioso do movimento. Aí eu vou trabalhar níveis espaciais, que é nível médio, alto, baixo, né? Eu vou trabalhar muitas questões de espaço com elas, para elas terem uma percepção de espaço, que existe um espaço que elas podem se mover mais alto, um espaço mais baixo, um espaço mais mediano, né? A questão dos tempos, um tempo mais rápido, um tempo mais lento, um tempo mais normal, né? A fluência do movimento, que elas podem fazer uma fluência mais controlada, uma fluência mais... E o peso do movimento é outra referência, que aí ela já vai trabalhando uma consciência de corpo. Quer dizer, eu não vou dizer como elas vão fazer, elas vão descobrir como elas vão fazer a partir do corpo delas. Entende? Porque cada uma tem um corpo, cada uma tem uma história de vida. Então, o movimento da mão vai ser um movimento para cada mulher. É o mesmo movimento, mas é um movimento diferente, né? Porque parte de uma referência de vida diferente. E a terceira referência aí vem do Brasil, né? Laban também vem da Europa, uma referência da Europa. Aí vem a referência do Klaus Viana, né? Que é uma referência em dança contemporânea brasileira. Que aí a técnica clausiana, ela foi organizada pela Jussara Miller. E aí ela trabalha também com consciência corporal e com criação. E aí ela trabalha muito com o aspecto do chão, né? É como você vai se mover pelo chão, sentindo a ossatura, as articulações, os apoios do corpo, o estado de presença do corpo. E aí eu tento articular essas três referências para fazer o trabalho de criação com elas. Tem dado certo, sabe? Assim, todo dia eu trabalho uma coisinha, aí vou juntando, e assim eu vou fazendo. Vai devagar, mas está fluindo e elas estão dançando, que é a coisa mais bonita de se ver. E elas estão, outra coisa muito bonita de se ver, num processo, eu ouso dizer, de libertação, sabe? Assim, de ousar, sabe? Ousar dançar, ousar ser ousada, ousar fazer o que não podia fazer há pouco tempo atrás, porque o marido não deixava, ou porque achava que ia passar vergonha, ou porque, sabe, era oprimida de alguma maneira. E agora ela resolveu se permitir fazer e ser feliz. Então, assim, eu estou percebendo esse processo como processos de libertação também, que tem sido muito importante para elas. Estou falando isso porque elas estão me falando, né? É um relato Sim. delas. E Leila, como é que está sendo essa relação de vocês nesses processos todos, assim, pandemia e tudo mais? Isso é um trabalho que você, primeiro, assim, antes de fazer essa questão de como está hoje, você foi falando aqui, eu fiquei pensando, poxa, como é que a pessoa vê o movimento da mão, né? Para você entender o que ela quer dizer ou as intenções que estão por trás do movimento, como é que é isso? É vendo. Então, existe aí uma imagem estabelecida, que ela é uma imagem em movimento, que, portanto, ela decodifica um pouco dessas intenções que está por trás do indivíduo, corpo, né, que está ali fazendo aquele movimento. Então, a imagem já está presente aí, né, já começa a ter um interlaço para a gente conversar. Mas antes da gente chegar nisso, e aí eu pergunto agora, como é que está sendo essa dinâmica hoje, né? Porque provavelmente você deve estar na imagem da telinha, vendo a imagem da pessoa sendo mexida e né? Como é que está sendo isso aí para você? É um grande desafio,
Na verdade, ia ser tudo presencial, né? Mas todos os encontros foram online. Então, assim, Então, está sendo uma experiência, Pablo, eu não sei nem dizer para você, assim, é a primeira experiência que eu estou tendo de dança online comigo, assim, facilitando o processo. Está sendo tudo novo para mim e imagine para elas que nunca fizeram dança, estão fazendo processos, estão nesse processo de criação em dança online com uma pessoa que elas mal conhecem, porque elas me conheceram muitas online. Algumas me conhecem pessoalmente, assim, presencialmente. Outras não. Outras já me conheceram num processo online. Então, assim, tem sido um grande desafio, sabe? E aí, assim, só para falar um pouquinho como eu cheguei nessas mulheres, elas fazem parte de um grupo de extensão da universidade, Uhum. que eu faço parte. E aí, antes da pandemia, eu já fazia parte desse projeto de extensão. Quando eu comecei a fazer a experimentação de dança, a gente já tinha entrado na pandemia. Porque Entendi. antes disso, eu estava me inserindo no grupo, conhecendo o grupo, fazendo outras coisas, sabe? Chegando no grupo. Foi o primeiro ano de pesquisa do doutorado. E aí, quando eu entrei no segundo ano, começou a pandemia. Aí, quando eu comecei mesmo as experiências em dança, já estava na pandemia. Aí, outras pessoas chegaram, outras saíram, e assim está Gente, acontecendo. que interessante, porque assim, para quem não teve uma experiência no presencial, né, o que você está propondo é, tudo é novo, mas assim, essas pessoas que não tiveram essa experiência, elas não vão ter o referencial agora de como é que é essa aula, ou seja, talvez você esteja diante de uma descoberta do de coisas que são inéditas para a gente, assim, enquanto trocas, né? Enquanto educadores aí que você está propondo uma coisa que para essas pessoas sendo novidade, talvez elas vão te dar um retorno de coisas que são acessadas que talvez você nem acessasse no presencial. E aí eu estou pensando um pouco assim, eu estou aqui, você está aí, mas essa distância que é real entre a gente pode me permitir ficar um pouco mais à vontade, talvez, ou não, né? Isso já é uma coisa que pode mudar completamente a estrutura de como conduzir e tal. Mesmo você, do outro lado, que já teve essa experiência e repertório do presencial, sabe que a gente perde muito com essa relação aqui. Você perde a relação coletiva, você perde enfim, tem muitas coisas aí, né? Eu até fiquei pensando, como é que vocês estão fazendo no coletivo? Vocês fazem o Google Meet e todo mundo está dançando? É, Olha, no Google Meet. e aí a avaliação de como conduzir isso, né? Momentos de fala, tudo isso muda, tudo isso é completamente É, diferente, né? Eu estou curioso para saber, assim, até por um olhar enquanto, talvez até o olhar antropológico da coisa, como é que isso vai acontecer, porque para mim isso é bárbaro, assim, de repente tem muita coisa aí que vai revelar nesse processo, né? E muito além até do seu processo da dança, assim, eu vejo muitas sim. coisas aí, muitas coisas. Tem que ser guerreira, isso é fato. Muitas coisas se revelam, né? Porque diante de uma situação que a gente fica privado de muitas coisas, inclusive, principalmente do contato, que é tão importante para a gente. Mas, apesar dessa falta do contato, né, físico, outras coisas se revelam justamente por causa dessa falta do contato. E aí é preciso mesmo ter esse olhar muito atento, né? Aí eu estou gravando com a autorização delas as reuniões, para no momento posterior sentar, reassistir todos os encontros e poder escrever sobre Uhum. as experiências. E aí, durante os processos criativos, a gente vai conversando e eu já vou também fazendo entrevistas com elas.
as entrevistas são feitas de maneira bem dinâmica, faz parte do processo, sabe? Eu acho que nunca um abraço vai ter tanto valor quanto depois que vocês puderem se abraçar, viu? Aí você se prepare, porque isso vai ser, já tá dito que vai dar certo. Eu acho que a gente vai rolar no chão, vai ser gente rolando no chão assim, tudo. Eu acho, viu, Pablo? Não, Vai ser eu demais. não tenho a menor dúvida. Se você já está transformando essas pessoas aí, só aguarde cartas. E Leila, deixa eu te fazer agora a provocação voltada à imagem, porque senão a gente desanda nisso aí. Eu já fiquei curioso para entender até mais e mais e mais, mas enfim, respira, né? A Temos que conversa tá boa demais. permitir esse tempo também. Como é que então é a imagem para ti no teu processo, no entendimento da dança para você? Como é que é a imagem? Então, a imagem, a dança é uma construção de imagem pelo corpo. Né? Tem uma autora que eu gosto muito, 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 que fala sobre imagem, fala sobre processos criativos, criação, que é a Fay Gostrover. E ela fala da construção de imagens, ela diz que, e do processo de criação. E eu concordo com o que ela diz. Ela diz assim, que a gente constrói o novo a partir de novas configurações do que já existe. Então, a gente não cria o novo de algo que de algo que não existe, que é novo assim, porque não existe no mundo. Não, a gente cria porque a gente sente a necessidade de fazer novas configurações do que já existe, né? Então a gente recria, a gente reconfigura, a gente sente outras necessidades de fazer de outras maneiras e reorganiza as coisas. E aí vem o novo. E aí eu vejo a dança muito nesse sentido, assim, de reconfigurar essas imagens corporais, né? A partir de cada corpo, de cada referência de vida, de cada história, de cada corporeidade, né? Dessa complexidade que é o corpo todo, né? Essa integralidade que é o corpo. Que é assim que eu compreendo o corpo, né? De uma forma integral. É outra proposta também do trabalho, de tentar buscar desenvolver, apurar essa sensibilidade de um corpo que está todo junto, né? De um corpo que ele vem junto, que ele não tá apartado. Então é de um corpo que é razão, que é emoção, né? Que é fora e dentro, que é tudo junto ao mesmo tempo e agora. Então e a partir disso ele constrói, ele se move a partir de imagens. É assim que eu vejo. E a dança é isso, a dança é corpo, né? Ela pode ter um cenário, ela pode ter o figurino, ela pode ter iluminação, ela pode ter a música, né? Ou não, mas ela tem que ter o corpo. Ela tem que ter a imagem corporal. Ela é corpo. A dança, no meu entendimento, é corpo. É a imagem que a gente cria a partir do Sim, corpo. sim. E, portanto, nós, espectadores, estamos ali lendo uma imagem que é nutrida e motivada por esse corpo. Seria De um isso? Isso. De um corpo que é cultura, de um corpo que é natureza, de um corpo, entende? De um corpo que está atrelado a uma realidade. Ele não é um ser fora desse mundo, não. De um corpo que é terra, de um corpo que é chão, de um corpo que é água, de um corpo que está ligado, né? Que está neste mundo, que está. Porque às vezes eu percebo assim que parece que tem um entendimento de que um descolamento, né, de que o artista não faz parte dessa realidade, de que o artista é um ser assim especial, né? Não, não, não é isso mesmo. É esse corpo igual ao seu, né?
É igual no sentido de ser matéria, de ser carne, de ser fisiológico, de ter necessidades. E diferente de uma realidade social que vive outras realidades, outras emocionalidades, mas que tem convergências e divergências, mas, né, que é um corpo que está nesta realidade no e com o mundo, assim, entrelaçado com as pessoas, com o mundo, com a natureza. Não está apartado de maneira nenhuma. É interessante, interessante o olhar. Quando a gente pensa, né, assim, em diversas áreas, diversas linguagens, como é que cada um das suas respectivas, seus respectivos quadradinhos pensam, né? É bem interessante que no campo da arte a gente consegue ter claro que isso tudo é ao mesmo tempo, né? Você consegue entender que isso tudo é ao mesmo tempo. E às vezes lá do outro lado de outros quadradinhos que são de uma ordem mais racional, coisas do tipo, começam a enxergar uma, uma quebra realmente, assim, eu acho que tem um distanciamento, tem um descolamento, como você falou a palavra, né? Desse entendimento que essas pessoas no campo artístico são distantes, mas não são, não tem como ser, né? Talvez aí tenha uma questão muito importante para a gente ir dormir pensando nisso, né? O que é que a gente está fazendo ao declarar esse descolamento? Nem que seja naqueles quadradinhos dos outros, né? Talvez a gente esteja criando um distanciamento muito maior para coisas que são do sentimento, né? Da ordem do emocional. E o que que a gente, assim, como é que a gente vive sem isso, né? Se a gente está descolando a parte dessa parte sensível do emocional, como é que vai ser um ser humano não sensível, né? Desensibilizar o ser humano hoje em dia, não era nem para estar desensibilizado, pô. A gente já nasceu sensível, né? Por quê? Enfim, são questões minhas, pelo menos, aí eu já coloco isso meio que até para um futuro ficar pensando sobre isso, mas enquanto isso, na sala de justiça, estamos cada um fazendo alguma coisa, né? E eu acho que esse teu trabalho que realmente, assim, eu trouxe aquela relação da ponte, mas eu acho que isso você está pondo em prática, dentro e fora da academia, questões existenciais que eu acho fundamental para qualquer ser humano. Você está trazendo um código, você está trazendo um jeito, você está trazendo o seu entendimento de como, né? Mas, nossa, como a gente precisa ter essa expansão, como a gente precisa expandir esses horizontes, caminhos e reflexões, né? Justamente porque não estamos sentindo tanto assim como deveríamos no mundo atual, né? Mas, enfim, são reflexões minhas. E aí, voltando para a terra, pisando no chão novamente, como é que é a sua relação com a fotografia, enquanto ferramenta, enquanto essa estrutura que passa por serviço, expressão, enfim, o que que é fotografia para você, Leila? Eita, pergunta difícil. Pior do que imagem, né, não? Eu trouxe até uma fotografia, ó, aqui, do fotógrafo Pablo Pinheiro. A Momento da Gaia. fotografia, né, da Gaia, dança contemporânea. Então, a fotografia para mim, né, é a forma como eu compreendo, é um modo de expressão artístico que mobiliza memórias, culturas, expressões. Né? Eu não gosto de dizer que ela captura, mas possibilita, ela possibilita. É difícil falar de fotografia, eu acho. Mas ela pega um momento assim e ela possibilita que a gente lembre dela assim no decorrer do tempo, né? Por exemplo, vou citar o exemplo da tua caixa, né?
que foi ruída, que você rememorou muitas coisas, porque conseguiu rever algumas fotos. Né? A gente só consegue rememorar algumas coisas quando a gente ativa o sentido da visão. Isso porque a gente enxerga, né? As pessoas que não enxergam provavelmente vão ativar de outras formas, que aí eu não vou saber explicar. Mas quando a gente ativa o sentido da visão, a gente consegue relembrar, ou, por exemplo, o olfato ou o tato, a gente consegue rememorar muita coisa, né, que está adormecido no corpo da gente. E aí a fotografia, ela tem essa coisa de você trazer histórias, memórias de coisas que já passaram e de coisas presentes também, né? Que hoje em dia você faz uma coisa aqui no celular e a foto você já manda na mesma hora para a pessoa, né? Já capturou o momento. Então é uma forma de você guardar esse momento pelo tempo. E aí hoje em dia a gente antes tinha necessidade de não era imprimir, era revelar as fotos. Hoje em dia a gente perdeu um pouco esse costume. Eu não sei como é que tá para vocês fotógrafos hoje. Se vocês revelam, se vocês imprimem, como é que vocês estão fazendo? Ou se fica mesmo só no digital, né? Mas eu confesso que eu gosto de foto para pegar. Eu gosto de cheirar o papel, eu gosto de pegar, né? Eu gosto até de ver às vezes tem mofo nas fotos, eu gosto, sabe? Porque faz parte da história daquela foto também, gente. Eu vi uma foto minha, bebezinha, aí tava pegando mofo, aí eu abri o plástico, tirei a foto. É porque ela é muito antiga, é velha mesmo, entendeu? Mas não sei quanto, mais de 40 anos que está no álbum. Mas é uma coisa linda, tem uma história todinha ali. É, Então é é uma isso, a vida fotografia orgânica, né? é. Então, eu acho que ela tem um poder muito forte, sabe? E Assim, me diz uma coisa, Leila, eu gostei das tuas reflexões, ainda bem que está gravado aqui no YouTube, né? Porque depois a gente pode voltar e rever isso aí, mas vou depois anotar uns pontinhos que é muito interessante como a gente tem, de fato, a força da memória na fotografia enquanto ferramenta, né? E aí me vem também, assim, dentro do que você trouxe, como é que você enxerga a relação entre a fotografia e a dança? Assim, tem conectividade nesses nossos fazeres? Não tem? Como é que você enxerga, então, essa estrutura de relacionamento de áreas diferentes da fotografia e da dança? Você achou que a pergunta era fácil de fotografia? Essa aí é pior. essa é pior, não estou sabendo responder essa, não. O que seria de comum para a gente? Eu faço isso quando te pergunto, né? Assim, eu acho que essa coisa de você se relacionar, por exemplo, no tempo e espaço, é muito igual. Porque você tem. O que você faz com isso é diferente. Mas a forma como você tem que entender esse tempo e espaço, ele está dado pelo movimento, ele está dado por um monte de coisa, que na fotografia você vai ter como percepção. Mas você tem que estar na mesma sintonia de harmonia entre esses dois elementos, o tempo e espaço. Se você não tiver, você não consegue entender o que fazer com aquilo, né? E aí é que eu acho que talvez tenha uma coisa parecida com a dança, porque você também tem a mesma relação para fazer algo com aquilo. E a partir daí você gera o movimento e a atuação e tá, 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 tá. Enfim, eu acho que na minha reflexão agora, assim, do nada, porque eu te fiz a pergunta, mas já pensei. Aí, essa estrutura de tempo e espaço está presente para todos nós, né? Isso é É, óbvio. eu acrescentaria um aspecto aí que você falou e eu fui repensando aqui, que na dança a gente trabalha muito, mas eu acho que entra na fotografia também, que são os relacionamentos. O tempo, o espaço e os relacionamentos entre os elementos, né? E na dança a gente usa muito os relacionamentos entre as pessoas que estão dançando, né? Se está sozinho, se está em dupla, se está em trio, conjunto, como é que vai se estabelecer esses relacionamentos? E na fotografia, né? Quem é que está presente? Como é que está a composição desse espaço? Como é o relacionamento desse espaço? Que é a composição. Perfeito.
né? perfeito. Eu já ia dizer isso. A gente está falando da criação e da composição, Da né? composição cênica. E, e isso é comum, assim, até pensando na música também, a relação vai ser a mesma, é composição. E aí a gente É, tem, né, uma procura por um equilíbrio ali que quando acha essa sintonia, eu tenho certeza que ela é comum para todo mundo. E para quem está vivendo naquele momento, para entender essa harmonização daquele tempo, daquele espaço, é um estralo que bate para todo mundo. Todo mundo. E aí você vai sim. lá e vou compor com isso, né? Vou usar isso, vou concomitar essa coisa, enfim. É porque também não dá para a gente criar metodologias para isso, porque isso está na vida, né? Isso é pulsação diária, enfim. Mas eu fiz essa pergunta para você para ficar pensando eu, viu, Leila? Não vou dizer nada, não vou mentir, não. Olha, foi difícil essa pergunta. Ainda bem que eu tive a ajuda dos universitários. Que a Mas gente, a bem gente não. interessante. Eu tenho muita vontade de fazer sobreposições e interlocuções diárias, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber como é que é sei lá, um prato de um chefe virar uma imagem, né? Mas não a imagem Uhum. do prato. Eu quero saber o que ele propôs enquanto obra, né? E o que estava dentro dele, como é que eu incorporo isso enquanto obra na fotografia ou na imagem e vice-versa. Então, às vezes a gente tem um pouco mais superficial essa relação quando a gente pensa um pouco nas legendas. Então, assim, vou fazer uma foto e aí isso vira uma cena de uma peça de teatro, de uma dança. Ok, isso é uma questão, mas eu estou propondo a outra, né? Essa profundidade que existe no ato criativo, na composição, quando você começa a relacionar isso. Aí é que eu acho que a gente está falando dessa interlocução, né? Como é que seria, então, uma dança, essa ação que você está fazendo com as outras mulheres? Quando isso estiver em algum tipo de apontamento, organizado ou não, mas como é que é isso agora na fotografia? Para a fotografia, Hum. né? E pensar nos mesmos disparadores, isso é que eu acho que é interessante, da gente propor uma linha paralela e contínua para ver o que vai acontecer com isso. Será que isso vira uma ressonância que vai aumentando a reverberação e vai juntando e vai até o ponto de tudo ficar na mesma vibração? Não sei. Mas sei lá, fico com essa expectativa, né? É. Cabeça voa. A cabeça não para, não. Criação é assim, né? A gente vive no rebuliço. E Leila, a É. gente está chegando aqui nos 47 minutos. Vou sugerir que a gente chegue nas considerações finais, porque senão a conversa aqui a gente vai ficar. Você vai fazer pós-doc, entrei agora do mestrado, vou fazer já doutorado. Enfim, a gente vai além. Não, não, não para, não para, não para. Mas, bom, com certeza quero agradecer. Eu acho que tem muitas coisas que a gente falou aqui, que, pelo menos para mim, já está sendo dever de casa de voltar e depois pegar umas anotações. Mas eu queria propor, de repente, uma fala final sua, assim, o que que você queria deixar de recado aqui, para com certeza a gente vai ter outros encontros, eu quero ver um pouco mais desse projeto, mas enfim, por enquanto, respiremos e aí toquemos. Diga lá. Eu agradeço, Pablo. Foi muito bom conversar contigo hoje. É muito bom pensar, né, sobre os processos criativos nossos e no que a gente está se propondo a fazer, né, como contribuição do nosso trabalho e para a sociedade, né? O que a gente pode contribuir para fora também com o nosso trabalho artístico de sensibilização humana, que é tão importante, né, hoje em dia, principalmente hoje em dia. E aí, o que eu deixo assim, para a gente pensar, é um convite para você também, pode ser até pauta para outra conversa, para a gente conversar depois. É que quando você falou sobre imagem, eu fiquei pensando muito
É que a gente fala a partir de um olhar de pessoas que enxergam, né? De pessoas que veem. E aí eu fiquei pensando na imagem, como seria a imagem de pessoas que não enxergam, né? A partir de pessoas que não enxergam. Eu acho que daria uma conversa muito, muito rica e acho que a gente poderia aprender bastante com isso, né? Assim, a partir de são outras aprendizagens, né? Outros a partir de outros pontos de vista. Como se dá a construção da imagem a partir de uma pessoa que não enxerga, né? Porque ela vai construir a imagem, por exemplo, se eu nasci já deficiente visual, nunca enxerguei o mundo com os meus olhos, como é que eu vou construir uma imagem? Vai ser pelo meu tato, mas como é que eu vou saber que o vermelho é vermelho, o amarelo é amarelo, o azul? Entende? Com essa construção, eu fico muito curiosa para entender esses processos. E aí, é claro que os outros sentidos ficam muito apurados, mas tentar compreender, né, como esses processos são formulados e criados também para a construção dessas imagens na existência dessas pessoas. Isso tem mexido um pouco comigo, sabe, Pablo? Mas como realmente não tenho tempo agora para estudar sobre isso, talvez seja um pouquinho para frente, mas eu me interesso sobre. Fantástico, fantástico. Eu diria que são outros pontos de seres, né? Porque de vista, né, vai ser de ser e É, existir, né? Mas fantástico, fantástico. Eu acho que já vale aí já vale o empurrão. me chamou a atenção porque, bem rapidinho, eu tenho uma mulher no grupo que ela não escuta direito. Hum, E aí, no início das aulas de dança, eu pedia para elas fecharem os olhos. E aí ela não fechava o olho. Aí, numa conversa, ela me explicou. Ela disse: Leila, eu não posso fechar meus olhos, porque se eu fechar os olhos, eu não consigo compreender o que você está falando. Porque, mesmo que eu use meu aparelho, eu preciso olhar, fazer leitura labial. E aí eu disse: poxa vida, como a gente ainda, né, tá tropeça longe, nisso. tá É, longe. porque a gente sempre parte do nosso lugar, lógico, mas e acaba não percebendo muita coisa. E aí eu acho que ela me deu sabe, virou um pouquinho minha chave assim, preste mais atenção, né? E aí eu comecei a me questionar, assim. A É, verdade, a gente se relaciona talvez por isso, né? Para a gente não ficar só com o nosso próprio repertório, porque não dá conta, não dá conta. é, A gente só não dá conta. Mas muito bom, muito bom. A gente tem muitos trabalhos, assim, já, que são tratados até enquanto alfabetização do olhar, pensando nas deficiências e atendendo às deficiências, é bem interessante, mas eu acho que é muito rico você, eu e algumas outras pessoas escutarem, cada um numa área diferente, escutar o que é isso do outro, né? Para depois a gente, junto com essas outras pessoas, criar um sentido para tudo isso, né? Porque realmente, assim, a gente precisa ter repertório. é, Esse repertório faz a diferença para todo mundo, sabe? Não adianta, a gente estar com conflitos sociais, econômicos, e tudo isso é falta de repertório, sabe? Para não dizer outras coisas. E acho que a gente precisa ter consciência de que a gente está com essas grandes ausências, esse descolamento também do emocional, do sentido, de sentir, junto com a falta de repertório. É simples, é difícil fazer acontecer, porque pelo jeito a gente está patinando. Mas é isso, é isso. É simplesmente assim. E eu acho que esse é um belo de um cutucão para a gente pensar. Opa, é, peraí. Quais são cenas do próximo capítulo? Ah, pronto, já vamos começar por aí. Pelas ausências. Muito bom, muito bom. Leila, muitíssimo obrigado. Eu acho que foi obrigada. muito massa essa conversa. Com certeza, né, dispara algumas coisinhas aqui. Espero que quem esteja assistindo aí perceba também o trabalho da Leila.
fica atento, porque com certeza vai sair coisa desse projeto dela de doutorado, aguardem cartas aí. E, bom, quero agradecer demais, Leila, e conte com a gente. Espero que a gente consiga ter outros encontros até para, né, construir coisas a partir daí. E vamos que vamos. Seguimos em frente até as próximas aventuras. Assim Leila, seja. obrigado. Beijo, obrigada. Valeu.